Oi, gente! Então, hoje aqui estamos com um casal especial, diretamente de Pernambuco, Brasil, né? Estamos aqui com a Tamires e o Gustavo. Oi, gente! Olá! Então, vamos conhecer um pouquinho deles dois. Conta aí, fala aí o que é que vocês gostam, o que é que vocês fazem, conta aí pra gente. Ela falou, sou a Tamires, eu vim de São Paulo, tô aqui no Pernambuco morando há pouco tempo, mas eu tenho família aqui. Então, assim, eu sou meio pernambucana. Eu só tinha um pezinho aqui. Mas eu sou formada em administração, eu sou técnica em administração e atualmente eu estou fazendo nutrição. A gente está vendo ainda como que vai ficar essa questão da faculdade, né? Com a mudança daqui. E eu gosto muito, muito, muito de tocar instrumentos. Eu gosto de piano, meu favorito. Eu comecei a aprender quando eu era criança. Eu gosto muito de ler também. Livros é uma coisa assim que, se eu ver um, eu já saio correndo atrás. Eu gosto bastante. E de escutar música. Meu nome é Gustavo, sou formado em Direito, gosto de praticar atividade física, gosto de estudar também, de ler as escrituras, gosto muito. Estou formado na igreja em 2009, tive missão em Campinas, também tive missão. Eu servi missão também. Servi missão em Vitória. E o que eu posso falar mais? Eu não vou tocar nenhum instrumento, mas gosto muito de ler, estudar, isso para mim é uma paixão, eu adoro estudar as escrituras, me faz muito bem. E o Gustavo citou, né, que ele é converso, né, que se batizou em 2013, 2009. 2009. Tamires, você é converso também ou nasceu na igreja, como dizem? Mais ou menos. A minha mãe era membro quando eu nasci, mas o meu pai não. Então, assim, eu nasci na igreja, mas eu não nasci no convênio, né? Aham. Quando eu me batizei. Eu me batizei em 2009 e como eu gostava das escrituras, né? Eu obtive meu testemunho pessoal dela. Em 2000, eu me converti, me senti convertido. Em 2010 eu cheguei para a missão. Minha família, meus pais, né, não eram membros, mas meus tios já eram membros, já tinham servido em missão há muitos anos atrás. E aí eu pude ter a oportunidade de servir a missão. E durante o processo de ir para a missão, passei por várias provações também. Mas aí nesse período, acho que 2 semanas antes de ir para a missão, minha mãe se batizou na igreja. Eu mesmo batizei minha mãe. Foi uma experiência incrível e durante a minha missão teve altos e baixos, né? Provações também, mas a nossa família foi extremamente abençoada. Extremamente. Quando eu cheguei em casa, durante o período da missão, meus pais se divorciaram. Então, durante a missão, meus pais voltaram, meu pai se batizou na igreja também, minha mãe se converteu na igreja. A gente, quando voltou de missão, meu irmão também foi para a missão depois. Minha prima foi para a missão, inclusive serviu missão comigo, na mesma missão que eu. Aí ensinou no tempo com meus pais, depois que, que eu e meu irmão chegamos de missão. Então, ele foi muito abençoado pela missão, sabe? Nossa família foi extremamente abençoada. E eu sou muito grato ao Senhor por essa oportunidade. Depois disso, né, comecei a focar mais nos meus objetivos profissionais, né, e casar também, né. Então, nesse período, eu procurei muito uma mulher para casar, mas não deu certo. Eu também eu não estava preparado. Eu precisava amadurecer mais em muitas coisas. E aí eu fui amadurecendo e procurando. E aí depois eu conto a parte sobre essa história, com mais detalhes. Vamos lá, vamos segurar aí os spoilers, na verdade. Então, gente, o Gustavo e a Tamires, vai ser um casal bem diferente do que a gente já postou no canal, porque eles são recém-casados, não é verdade também. Quanto tempo de casados? Um mês. Tem um mês. Um Um mês. mês, gente. Então, é um mês. Então, a gente vai ouvir com muitos detalhes, né? O momento de que eles se conheceram, né? Que levou até a coragem, Tamires, que largou lá tudo em São Paulo, né? E veio para Pernambuco, já que Gustavo daqui. Então, a gente vai ouvir essa história em todos os detalhes. Vamos ter fotos de casamento super fresquinhas, super novinhas. É verdade. Então vamos para a parte que o povo quer ouvir. Então conta aí, tá? Vocês pra gente, como é que vocês se conheceram? Eu acho que Tamires tem um início melhor dessa história. Conta aí, Tamires.
Tava eu no Mutual, né, buscando alguém, porque era pandemia. Então, eu morava no interior de São Paulo. Então, no interior de São Paulo, na cidade de Serquilho, né, mais precisamente. É um pouco complicado de você conhecer pessoas, porque, assim, era um ramo, então era um ramo bem pequeno, e não tinha jovens da minha idade. Tinham mais novos, mas da minha idade não tinha. Então, quando eu voltei de vez, foi bem complicado, porque até questão de amizades, eu não tinha muitas amizades na igreja. Tinha uma moça da minha idade que ela ia voltar pra missão, que ela tinha quebrado o pé, voltou pra casa e tal, e depois voltou pra missão. Mas ela ficou assim pouquíssimos dias, e aí eu fiquei sozinha de novo, né? Então era bem complicado. Para viajar para outras cidades, para ir para atividades da igreja também era bem complicado. Até que eu decidi, falei assim, eu vou embora para São Paulo. Vou mudar de volta. Porque eu era de São Paulo. Eu fui para o interior quando eu tinha 14 anos. Eu falei, não, chega dessa vida. Eu vou para São Paulo, voltar para minha terra. E eu vou conhecer pessoas, vou fazer amizade, tudo isso. Em janeiro de 2020, eu mudei para São Paulo. Em março começou a pandemia. Então eu aproveitei zero, assim, sabe? Aí fechou tudo, fechei igreja, instituto. Aí eu fiquei, nossa, que legal, como que eu vou conhecer pessoas assim, né? Impossível nessa pandemia. Aí eu falei assim, tá bom, a maneira que tem é o Mutual. Aí estava lá eu no Mutual, buscando pessoas. Aí eu vi Gustavo, eu falei, nossa, interessante, né? Aí dei um like. Não deu like de volta, tá? Não deu, me ignorou. Só que tinha o Instagram dele, né? Na bio do perfil. Aí eu falei assim, beleza, vou fuçar o Instagram. Quando eu entrei, aí eu fiquei mais impressionada, porque era bonito, né? Porque a gente tem primeiro, bonito. Quando eu entrei no perfil dele do Instagram, fiquei muito impressionada porque ele mostrava no perfil dele ser uma pessoa muito íntegra e firme no evangelho. Diferente de muita coisa que eu já tinha visto no Mutual. Tipo, eu via lá, mas assim, na hora que você entrava no perfil, tipo, eram pessoas que não estavam nos padrões, né? Aí era complicado. Na hora que eu entrei no perfil dele, eu falei, nossa, que interessante. E tinha muita postagem da igreja, assim, falando sobre o evangelho e defendendo, né, o evangelho. Nossa, eu gostei disso. Eu gostei, muito bom. Aí eu comecei a seguir ele começou a me seguir. Falei, me seguiu. Aí eu mandei um dia, eu tomei coragem e falei assim, eu vou falar com ele. Aí eu mandei um oi, tudo bem? E uma carinha assim, né, de felizinha. Aí a pessoa assim, polida, delicada, responde, oi tudo. Seco. Falei, nossa, que grosso, não vou falar com ele também não, grosso. Mas eu respondi, foi tudo. Oi tudo, e Acho você? que eu esqueci de. Podia ter falado você. Eu falei assim, não quer papo, não vou falar mais também. Tá muito grosso. Aí eu falei assim, que bom. Aí deu um like e nem me respondeu. Eu falei assim, tá vendo? É grosseiro mesmo. Aí, beleza, passaram-se dias, aí às vezes eu reagia aos stories dele, né? E aí ele não respondia de volta. Tudo bem, por aí, né? Tá tudo bem, ele não vai me responder mesmo, mas eu vou reagir porque eu quero reagir. Aí, um dia, eu tive um sonho com ele. Sim, eu sonhei com ele. Eu acordei assim, eu falei, gente, que é isso? Aí eu sonhei que a gente se conhecia pessoalmente no churrasco. De quem? Não sei de quem é esse churrasco, mas era um churrasco. Foi um sonho muito louco. A gente se conhecia, aí a gente se gostava e tal. Aí a gente se desencontrava porque meio que tava acontecendo um apocalipse, de repente. Ó, sonho revelador sempre rola um apocalipsezinho. Eu não sei por quê. Apocalipse, né? Sempre rola um apocalipse. Nossa, é sempre assim. Aí o apocalipse e coisa assim, uma bagunça. Aí eu conhecia a mãe dele no sonho também. E aí ela tava ajudando a dar uma manchada ali no apocalipse, eu ia com ela. Aí no final do sonho, a gente se reencontrava de novo e aí a gente se abraçava.
Aí eu olhava pra mãe dele assim, tipo, nossa, ela viu a gente se abraçando, né? Aí ela fazia uma cara assim, tipo, eu aprovo, eu aprovo. Aí eu acordei e falei, gente, como assim? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, eu vou contar pra ele. Eu vou contar. Porque se ele me achar doida, tudo bem, não tem problema. Pelo menos eu contei, né? Eu tô com vontade de contar. Fui e contei. Ô, Tamires, isso assim, depois de quanto tempo já? Desde que tu tinha visto ele no mútuo? Isso. Depois de quanto tempo? Nossa, foi um tempinho. Acho que tinha uns 5 meses já. Hum, Fazia tem que perseverar. depois que eu tentei conversar com ele, eu conversei com outras pessoas, né? Depois eu vou contar minha Eu conversei com outras pessoas. Mas aí do nada eu tive esse sonho. Eu fiquei muito assim, nossa gente, mas por que eu sonhei com ele? A gente nem conversa, nem nada, né? E aí eu tive esse sonho, decidi contar a resposta dele foi assim, eu senti ele pensando, nossa, essa menina é doida, né? E ele falou assim, nossa, que sonho, quanta informação. Aí deu uma risadinha assim, né? Eu falei assim, ele pensa que eu sou doida, mas não tem problema. Eu contei. Importante que eu contei. Aí, beleza, passou-se o tempo. Aí eu tava conversando com algumas pessoas, aí tinha um rapaz que era do Pernambuco e falou, ai, porque Garanhuns faz. Chega a zero no inverno. Eu falei, gente, mentira. É mentira que no Nordeste faz frio. De onde já se viu isso? Aí eu falei, pronto, tem aquele menino que é pernambucano, vou perguntar pra ele. Aí vai eu cutucar de novo. Fui lá e mandei mensagem. Aí eu falei assim, viu, é verdade que faz frio desse jeito. Eu falei, é verdade, tipo, pode fazer bastante frio na região de Gravatá, Garanhuns. Tá bom, obrigada pela informação. Beleza. Não falei mais, ele não falou mais. Aí um dia teve reencontro de missão, da minha missão, né? Meu presidente ele veio para o Brasil e a gente fez um reencontro aqui só com o pessoal de São Paulo mesmo, porque foi muito rápido que ele veio. Aí eu postei uma foto no meu story com o presidente. Aí ele veio comentar a foto. Ele, nossa, você serviu missão onde? Aí eu, você veio falar comigo? Eu tô de olho. Aí a gente começou a conversar, né? Eu respondi, eu servi Espírito Santo e tal. Aí nisso começou a desenrolar a conversa. Aí a gente começou a conversar. Aí daqui a pouco ele, nossa, é meio ruim conversar aqui pelo Instagram, me passa seu WhatsApp. E já fui lá e falei, esperto, tá bom. Aí eu passei meu WhatsApp e a gente começou a conversar. Aí a gente. Nossa, e assim, as nossas conversas batiam muito. Aí eu acho que uns 3 dias, 3, 4 dias depois que a gente começou a conversar, aí ele falou assim, vamos marcar uma ligação? Aí eu, tá bom, vamos. Porque assim, né? Aí a gente marcou uma ligação, aí a gente ficou muito tempo na ligação, a gente ficou conversando. Não foi chamada de vídeo, foi uma ligação mesmo, né? Aí a gente conversou Eu muito. nem lembrava mais disso. Olha, Pode contar. revelação, tá vendo, Não. gente? Olha que absurdo. Aí a gente ficou muito tempo, a gente ficou mais de 1 hora na ligação. E era muito engraçado, porque ele contando a história dele. Rapidinho, Tamires. É por isso que no nosso canal a gente pede para as mulheres contar a história, porque a memória dos homens pula muitos detalhes e a gente adora os detalhes, na verdade. Detalhes que realmente eu não lembrava mais. Eu acho que se as mulheres tivessem escrito as escrituras, ia ser muito grande, por isso que pedi para os homens É verdade. escrever. Verdade. Mas, pronto, aí vocês estavam na ligação lá, demorou um tempão. Um tempão era muito engraçado, porque ele ia contando a história dele, da vida dele, eu ia contando a minha, e era muito parecida. Tipo, quando ele foi pra missão, os pais dele estavam divorciados. Os meus também. Antes dele da missão, pra missão, os meus se divorciaram. E, tipo, caramba. E assim, as histórias batiam muito parecidas, sabe? A família dele tava construindo casa nessa época. A minha família também tava. Aí, Chico, nossa, é muito igual, né? Aí, assim, muitos detalhes
detalhezinhos assim Tem até o combinando. nome da família dela, porque o nome do meu pai é Pereira, o nome da minha mãe é da família Andrade. E o nome do pai dela é Andrade e o nome da mãe dela é Pereira. E eles moram, a família do pai dela mora numa região próxima à da minha mãe morava. Então, há um forte indício que na nossa genealogia, alguém muito próximo é igual. Aham, Só que eu parei em 1800, né? Eu acho que ela parou em 1800 também, mais ou menos. 1800 também. Aí não chegou ainda no que vai coincidir. Mas é bem próximo às cidades. Pronto. E é muito engraçado isso, sabe? Conforme a gente foi contando, a gente, nossa, não acredito, é muito igual, muito parecido. Aí, beleza, a gente continuou conversando. Se eu não me engano, uma semana depois da ligação, ou não foi nem isso. Foi assim, um tempo bem curto. E a gente se ligou de novo e ele falou assim: eu posso comprar passagem para ir para São Paulo te conhecer? Aí eu, eita! A gente começou a conversar no dia 18 de novembro, Caramba. que ele mandou uma mensagem para mim. Foi. Eu mandei a primeira mensagem que eu mandei foi dia 24 de abril de 2021. Que ele foi seco, não quis estar. Aí depois, quando ele veio falar comigo que ele respondeu meu story com o presidente da missão, era dia 18 de novembro. Aí ele ligou e falou assim: eu vou comprar as passagens, eu posso? Eu, eita, pode comprar. Quando foi dia 18 de dezembro, ele estava em São Paulo. Tipo, foi um mês depois. 18 de Ó, o dezembro. cara demorou para puxar papo, né? Mas depois que puxou o papo, pelo menos já foi para ação. Foi. Na verdade, eu cheguei em 18 de novembro, não. Eu cheguei na última semana de dezembro. Quem foi pro Hopi Hari. Tu também, Foi. Eu tava lá, gente, segurando Ah, vela, feliz da vida. semana, foi a primeira vez que na a gente se verdade, eu acho que encontrou. foi dia 28 de dezembro, né? Que você Isso, chegou? isso, isso, Foi, dia isso. 28. Aí a gente se conheceu na estação, era a estação do metrô Guarulhos. Foi a primeira vez que a gente se viu pessoalmente, Pessoalmente, foi em Guarulhos. na estação do metrô. É, aí eu Preciso da descrição. Pera aí, Gustavo. Já já Gustavo vai fazer os adendos dele. Tamires vai dar uma pausa nesse momento. Não, não. Antes de Tamires relatar, porque esse momento vai ter que ser com detalhes também. Eu quero saber da ansiedade para ir, do que danada eu me meti. A gente vai querer saber dos detalhes disso. Mas antes, Gustavo, você tem algum adendo da história até o momento que Tamires cantou? Você quer contar por que você foi tão frio com ela? Você quer se defender? Você É, está com a palavra. eu estava saindo com outra moça, por isso que eu não estava dando papo. Ainda Aí estava no mútuo. Eu acho que se o cara ainda tá no mútuo, tá na pista. fiz. eu não estava namorando, eu só estava saindo com outras. Então eu não conseguia administrar mais de uma, entendeu? Então eu focava só em uma. E eu não sou rico, eu não tenho condição financeira e estar viajando tanto assim para outros estados. Então eu dava foco nas pessoas que eram mais próximas a mim. Aqui mais próximo, né? É mais barato. Mas infelizmente não deu certo. Então eu tinha que ter muita certeza de que valeria a pena ir para São Paulo conhecer, entendeu? Então por isso que demorou tanto tempo. Essa Uhum. certeza. Mas eu gostei porque é um homem de atitude. Quando viu que estava interessante o papo, deixou de conversa. Gente, a gente vive numa era tão boa, cartão de crédito está aí para parcelar as passagens e muitas vezes, né? Não vamos limitar o amor pelo CEP postal, né? Somos abençoados com o mútuo, então vamos investir, parcela em 1000 vezes e vai que você pode ser o próximo história de amor aqui do nosso canal. Valeu muito a pena. Muito, muito. Vamos começar na parte De do Guarulhos. Então, Tamires, eu quero que você descreva o sentimento de até chegar lá, de quando você viu. Vamos lá, queremos detalhes. Vai lá. Tá certo. Minha mãe tava. Eu tava morando sozinha com meu irmão, né? Em São Paulo. Mas nesses dias minha mãe foi pra São Paulo, então ela me ajudou bastante. Eu tava tão nervosa que eu não conseguia comer. Aí minha mãe fez umas coisas lá em casa. Fez um omelete, um suco, falou, não, come, me encheu comida, tá bom, vou comer. Porque quando eu fico muito ansiosa, eu fico meio sem fome, sabe? Eu tava muito ansiosa. Aí
Lá da Luz para Guarulhos tem um expresso que saía a cada meia hora para Guarulhos. Aí eu planejei todos os horários, falei assim, eu vou pegar o de 11h30, não lembro qual foi o horário que ele chegou. Não lembro agora, mas eu pensei assim, eu vou pegar o de 11h30, porque aí meia hora eu tô lá em Guarulhos, né? Meia hora que demora. Aí eu chego lá, eu tenho tempo suficiente de chegar antes do voo dele. Aí, que raiva que me deu quando eu cheguei lá na Estação da Luz. Tinham mudado os horários. Agora o Expresso só passava a cada uma hora. Então, assim, tinha passado às 11 e só ia passar meio-dia. Eu fiquei desesperada. Eu fiquei muito desesperada. Eu falei, meu, agora ele vai chegar e eu não vou estar lá. O que eu faço, né? Não tinha o que fazer. Eu peguei de meio-dia pra ir. Meio-dia e 30 eu tava lá. E aí a gente foi se conversando. Eu cheguei já. Falei assim, não, eu tô chegando. Só que nisso, aí eu falei assim, então tá bom, eu vou aí no aeroporto. Ele, não, eu vou pegar o ônibus e vou, porque tem um ônibus no aeroporto que leva até a estação de trem e é gratuito, né, esse ônibus. Aí ele, não, deixa que eu pego aqui e a gente se encontra aí. Aí tá lá a Tamires esperando. Aí ele falou assim, daqui a pouquinho nós estamos no ônibus. Eu falei assim, então no máximo 5 minutos. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Eu acho que ele voltou pro Pernambuco. 20 minutos. Eu falei, gente. Aí começou a chover. Eu falei, gente, não vem mais não. Aí o que acontece? Ele pegou o ônibus, ele passou pela estação, mas ele não desceu. Aí ele voltou pro aeroporto, deu toda a volta de novo para voltar. É porque no aeroporto Guarulhos tem 3 terminais de ônibus. Eu não sabia qual era dos 3 que tinha a entrada para o metrô. Aí eu fiquei girando e me perdi. Mas depois que eu me liguei qual era a saída. Aí a gente na mensagem, moça, cadê você? Ele, eu tô no ônibus. A gente, esse ônibus esperando um pouco e voltou, né? Porque demorou. Aí ele, o meu ônibus chegou na frente, né? Eu fiquei assim, né? Procurando, cadê ele? Falei assim, bom, vai ser um alto que vai descer, né? Eu só via baixinho descendo. Eu falei, gente, cadê? Aí de repente ele desceu. Aí desceu, deu aquele frio na barriga. Eu falei, eita, ele chegou agora. Aí eu fiquei parada esperando. Eu falei assim, eu não vou até lá porque ele já vai vir até aqui, né? Aí fiquei esperando. Aí quando ele chegou perto, aí a gente deu um abraço. Aí ele estendeu a mão pra mim e falou, prazer, Gustavo. Aí eu, prazer, Tamires. Aí a gente foi conversando até, a gente voltou, né, pro trem para pegar o trem de volta. Aí a gente foi conversando e tal. E ele ia pra sua casa para deixar as malas. Do pai dela. Da casa do seu pai, no caso, para deixar as malas, porque a gente ia pro Ibirapuera para fazer um piquenique, né, que a gente tinha combinado. Aí eu tinha combinado com minha mãe, falou assim, mãe, eu não vou levar as coisas porque muita coisa assim é pesado, né? E eu morava na frente de uma estação do metrô. Então eu falei assim, quando der horário, eu mando mensagem para a senhora vem na catraca, me encontra, me traz as coisas, aí a gente vai. Aí beleza, aí a gente foi de trem até a casa do seu pai, que era eu esqueci, Piqueri? Pirituba. Pirituba, isso. Aí a gente foi de Guarulhos até Pirituba. Foi uma viagem. Viado. É bom que deu para conversar bem muitos. Uma viagem. Aí a gente conversando e tal. Aí chegou lá, a gente deixou as coisas, conheceu vocês. Aí faz o caminho de volta de Pirituba até o Ipiranga. Que foi chão também. Aí eu mandei mensagem pra minha mãe, tô chegando. Aí beleza, ela foi lá, entregou as coisas, aí a gente foi pro Ibirapuera. Foi engraçado porque ele tava com frio. Isso era dezembro, verão. Aí tava com frio, porque tinha chovido. Eu acho que tava fazendo uns 22, 21 graus, uma coisa assim. Tava bem fresco. Ei, você não tá com frio? Eu falei, gente, eu tô muito feliz nesse ambiente.
Ele cumpriu toda arrepiada. Aí a gente foi. Eu tava tão nervosa que eu errei a estação que a gente tinha que descer pra ir pra Ibirapuera. Aí eu falei assim, nossa, não era nessa estação, é agora. Aí eu fiquei assim, perdida. Aí ele, eu acho que em tal estação. Aí a gente viu no mapa, aí a gente voltou e desceu na certa, aí foi pra lá. Aí a gente fez o piquenique da gente, conversou bastante, foi bem legal. Aí ele falou assim, eu espero que nesses dias você consiga perceber os meus defeitos pra ver se vale a pena. Assim, então tá bom, né? Aí a gente fez o piquenique, conversou bastante. Aí de noite no Ibirapuera tava tendo tipo o show das águas, né? Tem todo final de ano tem lá no Ibirapuera. Aí a gente ficou lá, conversou bastante, encontrou com vocês de novo lá, né? Todo mundo se encontrou lá. Depois a gente ficou. Deixa eu só me defender aqui, antes que as pessoas fiquem achando que eu tava lá empatando o casal, tá? Gente, eu tava de férias em São Paulo com um grupo de amigos também. E todos esses momentos, né, eu ficava outro lado do parque, Ibirapuera, para quem conhece, é enorme. Eu tava do outro lado do parque, entendeu? Eu não tava atrapalhando a vida de ninguém, só para deixar isso aqui claro no caminho. E eu agradeço, porque a gente pôde fazer muitas atividades com muita gente, isso é muito legal. Porque se Uhum. nós dois, todo mundo fica achando, tá só se conhecendo, é só pelo menos começar com uma amizade para poder ver, né? Isso. Concordo, é muito bom saber como o outro se comporta em grupo também, né? Porque quando tá só o casal, às vezes fica uma bolha, né? A gente fica dentro de uma bolha e o outro parece perfeito, mas quando você vê o outro interagindo em grupos, né? Você tem uma ideia melhor, né? De um outro lado da pessoa. É, eu concordo com isso, muito importante. A pessoa muito bom. E no piquenique foi muito, tanto no metrô, deu para conversar bastante e toda vez eu ia me surpreendendo. À medida que eu conheci ela pessoalmente, era muito mais do que eu achava pelo Instagram, pelas redes sociais, pelo telefone. Então, cada momento, meio que eu me surpreendia com algo mais que eu conhecia que não tinha em nenhuma rede social dela. Hum. Cada dia era o piquenique também, aprendi, percebi várias coisas na personalidade dela que me chamavam muita atenção. Então foi fortalecendo muito o que eu esperava. Eu fui me surpreendendo muito. Todos os dias que eu passei lá conhecendo ela, fui me surpreendendo pelas qualidades que ela tinha. No piquenique, depois eu fui com o Hopi Hari, né? E também fui no Hopi Hari também, conversou, foi muito legal, as aventuras lá no Hopi Hari, foi muito legal também. Depois foi pro Templo de Campinas, não foi? E foi outra experiência legal. Então, cada dia me surpreendia, né? Pela forma como ela agia em cada situação e me surpreendia pela personalidade dela. Eu passei muitos anos, depois que eu saí de um relacionamento não muito saudável, espiritualmente, em 2018. Então eu fiz uma meta de jejuar todos os meses, até para que isso me ajudasse, porque eu percebi que essa decisão daria para tomar sozinho, baseado somente com eu sozinho tomar essa decisão. Eu precisaria da ajuda do Senhor para encontrar a pessoa que seria uma pessoa ideal para eu conviver e que me desse a oportunidade de ter um casamento celestial. Então, eu foquei muito nisso e eu jejuei durante muitos, muitos anos. E eu saí com outras moças durante esse período e passei por muitas frustrações, mas eu estava muito decidido naquela decisão de jejuar sempre, estar sempre as escrituras. E no tempo certo, depois que eu fosse refinado, né, durante esse período todo, eu sei que o Senhor ia me ajudar e me ajudou muito. E eu sou muito grato por ter encontrado a minha esposa hoje, né, e a gente ter selado um templo. Valeu todo o sacrifício. Faria tudo de novo. Eu acho até que eu deveria ter feito isso antes, eu demorei. Ainda falo isso, demorei. Foi uma experiência incrível até o dia de hoje. Está sendo uma experiência incrível. Tenho crescido muito como pessoa, como um filho de Deus. Eu estou falando muito, né? É para a mulher falar mais. Não, tá tranquilo. E aí, então, só para a gente seguir com a história, então, desse momento, vocês começaram a se conhecer em São Paulo. E quando foi que vocês decidiram, tipo, não, agora tá na hora da gente ter algo mais sério, resolver que vocês estavam prontos para ir pro próximo passo, que era começar a namorar oficialmente? Quando foi o momento, assim? Eu tenho que contar um detalhe muito importante do primeiro dia.
Vai precisar, vocês vão precisar desse detalhe. A gente começou no Ibirapuera mesmo, no primeiro dia, a gente começou. A gente estava a caminho de uma pizzaria de pizza frita lá em São Paulo. E aí, enquanto a gente estava a caminho do carro, a gente começou a falar de perfume. E aí, a gente estava comentando, ele falou que meu perfume era bom e tal. Eu falei qual que era o meu perfume, eu falei que o dele também era bom, que eu tinha gostado e tal. Beleza. Acabou a conversa de perfume, a gente foi e tal. Aí no dia seguinte, a gente foi pro Hopi Hari, né? A gente foi pro Hopi Hari, foi super divertido lá. A gente foi uns brinquedos super doidos. A gente conversou mais e tal. E. Ai, teve uma parte que eu tirei aproveitei pra tirar uma casquinha dele. A gente foi na Catatumba. É tipo uma casa das múmias lá, que é tudo escuro, então você meio que fica perdido. Aí ele falou assim: segura na minha mão pra gente não se perder. Eu, com certeza. Aí eu peguei com as duas mãos na mão dele e falei assim: agora eu vou aproveitar o momento. Aí a gente foi, tipo, a gente foi fazer um percurso de mãos dadas, né? Porque era escuro. E aí, tipo, só vinha luzes na hora que aparecia, né? Algum bicho e tal lá nessa catatumba. Aí a gente foi embora, depois a gente deu uma voltinha na Paulista, né? Antes de ir embora, a gente comeu lá. Foi bem divertido, que tinha um barzinho com música ao vivo, né? Lá na frente, a gente comeu vendo o rapazinho cantando e conversou mais. Aí cada um para suas casas no dia seguinte, a gente foi pro templo de Campinas. Foi muito bom também. Aí, como tava chovendo, eu aproveitei para tirar a casquinha também, porque eu andei de braço dado com ele. Ele segurando o guarda-chuva. Aí vamos pegar uma carona aqui com o guarda-chuva. Foi muito bom também, sabe? Foi muito legal. Teve uma hora que a gente foi almoçar, tipo, isso foi antes do tempo. A gente visitou alguns lugares em Campinas e foi almoçar. E aí eu fiquei com vergonha, porque enquanto eu conversava, eu percebi que ele ficava me olhando. Aí eu ficava, para de olhar pra mim, que eu não consigo comer. Eu não falei, né? Mas eu fiquei pensando. Ele ficava olhando pra aí, quando eu olhava assim, ele tava olhando pra mim. Eu, ai, gente, que vergonha. Do perfume. Não, da hora do perfume vai chegar. Aí, aí a gente voltou de Campinas. A gente foi pro Templo de São Paulo pra ver o. Natal. Uma cerimônia de Natal que tava tendo. Ai, como que é o nome? O presépio vivo, né? Que tava montado lá. Aí a gente foi lá, só que tava chovendo, então não deu pra ver muita coisa. Na verdade, antes do presépio, a gente foi pro centro de visitantes, porque tava uma chuva muito forte. Então, até a chuva passar, a gente ficou no centro de visitantes. Aí conversou. Só que ele tava muito apressado pra, tipo, ir embora. Aí eu fiquei muito desanimada, sabe? Eu falei assim, ah, meu, ele quer ir embora porque, tipo, ele não gostou de mim, né? Aí eu fiquei, tipo, toda jururu, como diz meu irmão. E aí, tipo, ele passando nos lugares. Aí, não, mas vamos logo lá ver. Aí, beleza. Aí parou a chuva, a gente foi. Aí tinha os personagens que iam conversando com a gente e iam dando figurinhas pra gente montar um mini álbum, né? E aí ele não passou em todos. Ele, não, vamos embora logo que não sei o que, vamos no shopping comer alguma coisa rápida pra gente ir embora porque tá tarde. Eu falei, caramba, meu, ele não quer desfrutar o tempo comigo, ele não gostou. Aí eu fiquei pensando nesse aqui, toda jururu, né? Falei, tudo bem, vamos comer, que eu tô com fome também. Aí a gente foi pro shopping. Rapidinho, Tamires. Depois eu quero até ouvir qual é a desculpa dele, porque é muito louco o que acontece na cabeça de duas pessoas, né? Um tá pensando uma coisa, Tamires já tava tipo, morgou todo esse investimento pra nada. É. E o outro não faz nem ideia do que tá passando na cabeça da pessoa. Aham. A gente foi, né, pro shopping ali do lado do templo. Aí a gente ficou pensando, mas que quem já come, deu uma volta nos restaurantes, aí ficou pensando. Aí a gente sentou pra pensar, né? Aí eu sentei lá, tal, aí fiquei, tipo, eu comer pra ir embora e é isso.
não vai dar em nada. Aí de repente ele olha pra mim e falou assim: Nossa, que perfume gostoso que você tá usando. Que perfume é esse? Aí eu olhei assim pra ele, tipo, você não. Eu pensei, eu não falei isso, né? Nossa, não prestou atenção em nada que eu falei. Eu falei desse perfume pra você no primeiro dia. Esse é o terceiro dia que a gente tá saindo e tal. Aí, beleza, mas eu respondi. É o Lavi, aquele que eu falei pra você e tal. E, nossa, é muito bom. Deixa eu sentir melhor. Aí eu fiz assim. Aí ele deu um cheiro em mim. Aí rolou um beijo ali. Eu falei, esperto. Tô procurando uma desculpa. Aí eu fiquei mais tranquila. Falei, tá bom. Não tá tudo perdido. Aí, beleza. Aí a gente começou a conversar. E aí ele começou a falar assim, não, porque eu tô muito impressionado com você, te conhecendo. E aí ele falou assim, nossa, você é uma moça muito boa, e você não tem noção de quem você é. Eu fiquei assim, nossa, gente, isso tudo. Eu fiquei assim, boba, né? Ele me encheu de elogios. Eu guardei todas as palavras, né, para no momento certo. Eu não Agora queria. eu explico por que a pressa no presépio. Foi porque você já estava esquematizando esse momento, foi por quê? Exatamente, tudo já estava esquematizado na minha cabeça. Então, se a gente passasse muito tempo lá no presépio ou na sala de visitantes no tempo de São Paulo, não ia dar tempo de eu fazer tudo isso e depois chegar lá na casa do teu pai a tempo. Porque tinha horas de ônibus voltar. E às vezes o Uber tarde e não ia dar tempo, entendeu? Então eu tava planejando tudo isso para dar tempo de chegar em casa ainda. Então, se a gente passasse muito tempo lá, não ia dar tempo. Aí foi lá no shopping que que eu pude expressar realmente meus sentimentos, deixar muito claro, né, o que eu queria. Tá vendo, meninas? Então tenham calma, não sejam precipitadas em tentar adivinhar o que está passando na cabeça do homem. Eles são muito imprevisíveis. É Ele verdade. tem um planejamento na cabeça dele. Calma. Tem um... Ele não deixa claro? Não deixa claro. Deixa você pensando mil e uma coisa. Sim, mas muita hora nessa calma. É. Aí acalmou meu coração, porque assim, eu tava até falando, eu tinha até falado com minha mãe, falei assim, ai mãe, tipo, ele não falou nada, né? Nem, tipo, nem demonstrou nada, porque ele tava tão, acho que, preocupado em observar, Também. que, tipo, ele não demonstrou, tipo, interesse, sabe? Tipo assim, olha, eu tô querendo coisa, mas ele tava muito neutro. Era muito boas as nossas conversas, ele era muito neutro. Aí chegava em casa, minha mãe, e aí eu? Ai, mãe, eu não sei. Ele não demonstra nada. Mas eu gostava que Tamires, às vezes, ela dava umas cutucadas. Eu achava muito sábio dela. A gente estava no templo lá de Campinas. E aí, né, Gustavo falou, vamos tirar uma foto aqui. Aí Tamires, de propósito, ela ia mais pra longe, assim. Aí Gustavo tinha que falar, vem Tamires pra foto. Falar, ai, pra mim, ir, né? Tipo aquela coisa, ele já tá me querendo na foto, o negócio já tá indo pro lado certo. Ela sempre dava uma jogada assim, que eu ficava, essa menina sabe. Esse momento no shopping, aí, tipo, já ficou mais oficializado. A gente ainda não começou a namorar, né? Eu só passei meus sentimentos, né? Deixou claro agora, Tamires sabia que Gustavo tinha um interesse, né? Para Aí além do irmão Gustavo, não é verdade? eu esperei a recíproca, né? Sim, bom, eu já tinha tirado umas casquinhas antes. Mas aí eu também, né? Tipo, eu falei que eu tava muito interessada nele e tal. E aí nisso, a gente tinha no primeiro dia conversado como seria o ano novo. Que a gente não tinha certeza ainda. Minha prima, ela tinha me convidado para ir pra chácara dela, que ela tem uma chácara em Taubaté. Muito gostosinha lá, né? Ela falou, ai, vem com todo mundo passar o ano, que a gente vai juntar a família aqui e tal. Eu falei, beleza. Aí eu comentei com ele, falei, vamos ver, né? Se vai dar certo. E no ano novo oficializou. Foi. Não, Não? não, ainda não. Aí foi assim. A ideia de oficializar às vezes diverge, eu entendo.
Na cabeça dele já tava. Mas eu não tinha ouvido as palavras, então não tava. Ah, entendi. Pô, a gente foi com meu pai, meu irmão foi junto, minha mãe foi junto. E aí foi muito bom, porque assim, ele conheceu uma boa parte da minha família, que é gigante. Exatamente, eu conheci mais de 20 pessoas da família dela em um único dia. Porque no Ano Novo reúne todo mundo, eu acabei conhecendo todo mundo ali, pô. Foi muito legal isso. Foi muito legal. Aí as minhas tias, é seu namorado? Aí eu, ainda não, ainda não, em breve, não tem nada oficial. Aí elas, ai, nossa, que o Senhor abençoe, que dê tudo certo, eu amei. Aí eu dei um chá nele, né, de espera lá, e ficou esperando um pouco enquanto eu fui me arrumar. Aí eu fui tomar banho, fui passar maquiagem, fui arrumar cabelo. E aí ele conversou com praticamente todo mundo que tava na casa. A família dela, cada um por um foi me entrevistando. Impressionante. Arrumando, eles iam sentando do lado do Gustavo e conversando com ele. Foi. Mas assim, a melhor parte que eu achei foi quando eu terminei de me arrumar. Eu saí do quarto pra sala. A reação dele foi muito legal. Ele tava conversando, agora eu não lembro com quem. Que na hora que eu apareci no corredor, que ele tava na sala, ele. Nossa, ele foi levantando assim, É sabe? porque ela se arrumou muito, pô, ficou muito bonita. E eu não tinha planejado e arrumado, entendeu? Eu tava de qualquer jeito. Aí eu fiquei, nossa, não acredito. Ela toda arrumada e eu desmantelado. Aí eu fiquei agoniado, mas ela tava muito bonita. Me surpreendi mais uma vez. Nossa, surpresas boas. Só surpresa boa. E aí foi muito boa, né, a festa lá. E a gente dormiu um pouco e a gente saiu de madrugada, porque ele tinha o voo dele era 5 horas da manhã, no aeroporto de Guarulhos. E era caminho, a gente passava por Guarulhos, né? E aí eu pedi pro meu pai, aí meu pai foi deixar a gente no aeroporto. Aí eu fiquei com ele. Pai, você vai voltar com a gente? Eu falei, não, vou ficar com ele e aí depois eu vou de trem, né, pra casa. Aí a gente foi pro aeroporto, ficou lá um pouco. Aí ele me deu uma blusa dele de presente, uma blusa de frio. E aí ele foi embora, eu voltei triste, desolada pra casa. Mas quando foi que eu pedi namoro? Foi depois. Depois? Foi, por Então, na telefone. cabeça de Gustavo, vocês já estavam namorando, mas para você ainda. Na cabeça Ah, dele, é a gente. porque. Meninos, se vocês não falam todas as palavras, a menina fica na dúvida, tem que falar. Quer namorar comigo? Senão a menina fica, não sei o que eu sou na vida desse homem. Exatamente o que eu tava. Eu falei assim, tá bom, ele gosta de mim, ele tá querendo ficar comigo, mas a gente não tá namorando, porque ele não falou que quer namorar comigo. Eu postei nas redes sociais, eu conversei com a família inteira. Pra mim não precisava pedir mais nada. Né? Aí, beleza, porque assim, não sei, né, como é que vai esse negócio. E aí eu cheguei em casa e dormi vários dias abraçada com a blusa que ele me deu, porque tava com o cheirinho dele ainda, eu ficava... Aí a mãe, ai menina, só você mesmo. Aí eu, mãe, eu não tenho ele aqui pra abraçar, vou abraçar a blusa dele, né, é o que tem. Aí a gente conversava praticamente todo dia por telefone, porque como ele trabalha de plantão, tinha dias que a gente não podia falar porque ele estava no trabalho, né? Mas a gente sempre conversava. Aí teve um dia que ele comentou que um guarda lá no serviço dele queria apresentar a sobrinha dele pro Gustavo. E aí o Gustavo falou, não, eu tenho namorada, tal. Eu, você tem o quê? Ele, a gente namora, não é? Aí eu falei, é? Eu não tô sabendo. Aí ele, você quer que eu peça? Eu falei, claro. Se não pedir, a gente não namora, tem que ter o pedido. Ele, sério isso? Aí eu falei, é isso. Aí ele, então tá bom, você quer namorar comigo? Aí eu aceitei, pronto, dali a gente começou a namorar, assim, real, oficial, das duas partes. É, na minha parte já estava, né? A parte eu tava assim, e aí, chove não molha. Por conta do tempo, a gente vai ter que dar uma adiantada nessa timeline, né?
para o momento em que vocês, né? Eu acho que vocês vão contar que o tempo de namoro até casar foi bem curto, né? Vocês podem citar aí quanto tempo foi. Mas quando foi que vocês souberam que estavam prontos para esse passo do casamento, que vocês queriam realmente a eternidade um com o outro? Como foi isso? Eu acho melhor cada um contar a sua versão, porque é diferente, eu acho. Vai, conte. Quem acha que precisa contar primeiro? Eu vou contar primeiro porque vai achar é mais rápido, eu acho. Vai. Pra mim, a semana que eu conheci ela pela primeira vez já foi suficiente de saber que era a moça que eu estava procurando. Só que eu ainda queria mais confirmações, mas eu já sabia. Dentro do meu fundo do meu coração, eu já sabia que era ela. Então, se conheceu, a gente se encontrou novamente em fevereiro, né? Ela veio aqui para Recife, a gente saiu. E aí eu já ia pedir casamento nesse dia. Mas eu ficava pensando, deixa eu conhecer melhor, porque era mais uma questão de insegurança minha mesmo. Mas embora eu já sentisse que eu deveria fazer, eu resistia, sabe? Então eu deixei para fazer isso em maio. Então em maio eu viajei para São Paulo e aí eu pedi ela em casamento no templo de São Paulo. Eu achava que ela já queria aceitar esse pedido há muito tempo, mas ela não sabia. Foi surpresa para ela. Ela achava que eu ia demorar anos para fazer isso. Então ela ficou surpresa na hora, ficou chocada. Tem um vídeo, eu acho que tem um vídeo desse cara. Eu vou mandar para vocês, talvez possa passar no canal. Aham. Tá. Vê se a gente tá bem no. Centraliza a gente, tá certo? Sim, sim. Vê ela aí como. Sim, ela tá mais ou menos centrada. Pronto, Né? perfeito, perfeito. Tá. Pronto. Obrigado, amigo. Valeu. Parabéns pra vocês aí. Ela ficou impressionada. E eu fiquei pensando, eu achei que tu já estava esperando por isso. Ah, não, estava esperando não. Pensei que ia demorar anos. Não anos, mas assim, eu achei que ia levar um tempo ainda, né? Porque assim, eu ficava aí. Será que vai me pedir logo? Eu ficava pensando, né? Mas- Eu falava, não, Tamires, tira isso da sua cabeça, calma, mulher, paciência. Mas eu já sabia que era desde a semana que a gente se conheceu, primeira vez, quando eu fui para São Paulo. Então, eu tinha uma certeza muito grande no meu coração de que era, entendeu? Eu só fiquei procrastinando por questão de segurança falha minha mesmo, entendeu? Eu já deveria ter feito isso há muito tempo, mas... E não foi tão longo assim, né? A gente se casou em menos de 6 meses, né? A gente pediu casamento em maio, aí a gente começou a pensar qual data a gente coloca para o casamento. E aí tem um concurso público que eu passei no Ceará e poderia coincidir algumas datas e aí poderia procrastinar o casamento só para o final de 2023. Para não coincidir isso, eu pensei, vamos casar em julho, tipo um mês e meio depois, sabe? E aí foi um furacão, um tsunami de coisas, sabe? Não vai dar aqui para expressar tudo por cada detalhe, mas a gente precisou da ajuda do Senhor constantemente, porque se um detalhezinho desse errado, não iríamos conseguir chegar onde a gente está hoje, né? Casado um tempo, selado e com a nossa casa aqui, e poder estar morando aqui hoje. Então, a ajuda do Senhor foi crucial, crucial. Sem isso não seria possível, porque a gente colocou prazos muito apertados. E isso só foi possível, garanto a você, por causa da ajuda do Senhor. Não vou poder aqui falar todos os detalhes, mas foi impressionante isso. E aí, a gente decidiu casar dia 23 de julho, no salamento, né? E no civil, dia 2 de julho, em São Paulo, que seria mais rápido. Mas eu só fiz isso porque eu tinha plena certeza do que eu estava fazendo. Mas qual é a tua versão? Minha versão era que assim, como ele tinha o concurso, eu falei assim, ele não vai me pedir tão cedo, porque ele tá preocupado com o concurso, ele vai assumir, ele vai querer se estabilizar, né, pra poder fazer algum pedido. Então eu tava assim, tira isso da sua cabeça que não vai acontecer agora. Então eu tinha tirado da minha cabeça. Pra mim aquela viagem era só uma viagem pra gente estar junto, né, se conhecendo mais. E foi realmente uma surpresa muito grande,
grande, porque às vezes eu ficava pensando, pensa se ele me pede em casamento logo, eu para, Tamires, Senhor, me ajuda a tirar isso da minha cabeça, que eu vou ficar sofrendo antecipado. E não vai ser agora, porque ele tem um concurso que ele passou, ele vai assumir, ele vai ter o treinamento, um monte de coisa, não vai ser agora. Então realmente foi uma surpresa muito grande pra mim, né? Tipo, eu fiquei muito chocada assim, tipo, é o quê? Isso aconteceu mesmo? Porque eu tinha certeza que eu queria ficar com ele. Porque, tipo, por todas as nossas conversas, ele é o homem que eu sempre desenhei pra mim, sabe? Das coisas que ele pensa, tipo, eu penso também, sabe? Claro que a gente tem as nossas diferenças, porque é normal, né? Somos pessoas diferentes. Mas, assim, o nosso pensamento, o objetivo de vida, ele é praticamente 100% igual, assim, sabe? Tipo, tem algumas coisinhas que são ajustezinhos que a gente vai fazer ao longo da vida, mas nada disso que impediria que a gente ficasse junto, muito pelo contrário. Todas essas opiniões iguais, né, fizeram a gente ficar mais unido. E aí, como ele falou, né, foi tudo uma loucura, teve o pedido e a gente foi uma correria para organizar tudo. E aí, assim, nossa, minha mudança, né, pra aqui pro Pernambuco, tipo, faculdade, trabalho, igreja, chamado família, tudo, né, que eu deixei. E eu vim pra cá, porque eu falei assim, eu vou, porque é com ele que eu quero ficar, ele que eu amo. Então, tipo, é com ele que eu quero passar minha eternidade. Então eu vou, tipo, não pensei duas vezes, sabe? Antes de falar assim, não, eu vou. Aí a gente se casou em São Paulo, no dia 2 de julho, lá no cartório, porque era mais rápido. Aqui a gente não sabe quando seria essa data. Mas lá a gente conseguiu definir, aqui quem definir era a juíza. E a gente conseguiu agendar no tempo. Então foi também uma correria pra gente conseguir no tempo, porque a gente precisava de uma recomendação diferente, né? Não era só agendar, igual a gente agenda ordenanças vicárias. Tem que passar por entrevista e ter uma recomendação diferente para poder levar no tempo, para poder agendar. E a gente no desespero, nossa, será que vai dar essa data? A gente querendo correr porque com medo de não ter mais vaga no Deu dia. erro no cartório e mandava pro Sedex, então me gasto de dinheiro. E se errasse mais um dia, tudo ia por água abaixo. Foi loucura. Foi por procuração, né? Que a gente conseguiu agendar lá em São Paulo. Então, assim, o primeiro documento que mandou deu erro, não dava para agendar por lá. Aí teve que mandar de novo. E esse no dia, e minha mãe foi, né? Foi minha mãe, como minha procuradora também, porque eu tava trabalhando, e o irmão da igreja foi no lugar do Gustavo. E aí só tinha um horário pro dia que a gente precisava, o último horário. Então, assim, se tivesse demorado mais um dia, a gente não tinha conseguido agendar pro dia 2. Aí deu tudo certo, assim, abençoou muito. A gente também foi muito abençoado por pessoas que nos ajudaram e nos Nossa, apoiaram. muito, Muitas muito, pessoas muito. nos ajudaram e nos apoiaram. Isso foi ajuda absurda. Se não fosse as pessoas ajudando a gente, eu não teria conseguido também. Sim. E aí, hoje nós estamos aqui, juntos, selados, construindo a nossa família eterna. E essa é a nossa história. E a gente, eu acho que a parte dela de sacrificar tudo lá, eu acho que é algo mais incrível, assim. Eu sou eternamente grato por isso. Porque teve que sacrificar trabalho, uma parte da faculdade, família, a vida dela inteira para aceitar essa nova vida, né? Um novo desafio da vida, nova fase da vida dela. E eu achei isso incrível da parte dela. Eu sou eternamente grato por isso, né? Ela só fez porque ela tinha certeza, né, do que ela queria para a vida dela. Eu também fiz tudo que eu podia para ajudar para que isso concretizasse. Tudo isso porque a gente sentiu claramente no nosso coração que deveria fazer isso. Se eu não tivesse essa certeza, não faria. É um desafio e meio louco, assim, para quem vem de fora, vai achar meio loucura o que a gente fez. Eu já ouvi isso no trabalho, mas se as pessoas estivessem no nosso lugar, elas iriam entender. Mas é a nossa história aí. Sim. Eu queria deixar um conselho para todos os membros adultos solteiros e jovens adultos solteiros. Vivam a lei da castidade com todas as suas forças. Se você não sabe ainda se estão vivendo esse padrão, leiam o livro Princípio do Evangelho, Lei da Castidade, e vejam se vocês estão na altura daquilo que fala ali. Isso é crucial para que você não erre na sua decisão. Ou não tome uma decisão baseada em desejos carnais, porque você vai errar. É melhor você tomar essa decisão sem esse sentimento, né? Porque aí você vai poder verificar qualidades que não é possível enxergar quando você está com esse sentimento muito forte. Então, a lei da castidade é excelente. Hoje eu vejo que esse mandamento é crucial
para que você tome a decisão correta no seu relacionamento. É verdade. É crucial, crucial. Isso vai fazer com que seu alicerce seja muito, muito sólido. Eu sou muito grato a Deus porque os mandamentos dele é uma prova do como ele nos ama. É uma prova do amor dele. Ele poderia deixar a gente quebrando a cara, sabe? Errando muito, sofrendo muito, mas ele dá as leis dele para que a gente não precise sofrer tanto. Não precise sofrer, né? Tenha alegria e paz. E tome decisões muito, muito sólidas. E Tamires, qual é o seu conselho para os solteiros de plantão? Meu conselho é que também guardem os mandamentos da lei da castidade. É um mandamento que me abençoou extremamente, porque se você é uma pessoa que quebrasse a lei da castidade, eu não teria espírito de discernimento e provavelmente não teria conhecido o Gustavo, porque o Senhor não permitiria que eu conhecesse uma pessoa que guarda os mandamentos, uma pessoa tão boa, tipo, sendo que eu não estava no mesmo nível, né? Então, assim, guardar os mandamentos foi uma coisa assim que fez total diferença e confiar no tempo do Senhor. E também confiar em mim. Porque às vezes a gente acha que a gente nunca vai encontrar ninguém, que a gente não tá à altura de ninguém. Isso não é verdade. Depois que eu conheci o Gustavo, eu entendi que todo esse tempo eu tava sendo lapidada pelo Senhor e preparada, sabe, pra esse casamento. Eu também. Às vezes eu ficava. Eu tô com 26 anos. E quando você falou na cultura da igreja, geralmente o pessoal casa mais cedo. E eu ficava, gente, eu nunca vou me casar. Eu via todos os meus amigos se casando, eu falava, nunca vou me casar, não é possível. Na minha família também o povo casa muito cedo. Então, assim, a maioria das minhas primas mais novas que eu já estavam casadas, né? E com filhos. Eu falei, gente, eu vou ficar pra titia, eu vou ser titia da família. Mas, na verdade, o Senhor, ele sempre cumpre as promessas dele. Então, por eu ter guardado os mandamentos, eu ter sido fiel, ter sempre confiado nele e buscado nele, ele me preparou para esse momento, para conhecer o Gustavo e para que a gente hoje tenha uma família eterna. E pela graça dele, depois de tudo que a gente puder fazer, mas no tempo dele é diferente. Cada pessoa tem uma aprovação diferente, tem que passar. Chegar aos 31 anos, solteiro, na igreja, no mundo que a gente vive hoje, eu ouvi muita difamação, muita humilhação. Então, eu sei o preço que eu paguei, entendeu? Para chegar aqui e me manter dignamente. No trabalho, no dia a dia, tem dentro da igreja também pessoas que vão julgar você. Mas você tem que saber por que você está na igreja, né? E estudar as escrituras diariamente. Senão, não vai suportar. É muita adversidade. Eu passei por muitas para chegar até aqui. Muito bom, gente. O nosso tempo já estourou, né? Mas agradecer muito. E lembrando que o Gustavo e a Tamires ressaltou a importância, né, dos membros solteiros de guardar a lei da castidade, mas lembrando que a lei da castidade também é para os membros casados, né? Tá? É uma lei que a gente vive por toda a nossa vida, a lei da castidade. Então, esse é um conselho que serve para o solteiro e para os casados, né? E entender, que eu acho que é isso que o Gustavo quis passar, junto com a Tamires, a natureza da lei da castidade, né? Que vai para muito além do que simplesmente o ato. Mas ela começa no pensamento, né? Como o Salvador Jesus Cristo falou, aquele que olhar para a irmã e a desejar já adulterou, não é verdade? Então, entender a natureza da lei da castidade e ressaltando que por isso que ela é válida tanto para o solteiro quanto para o casado. A gente vai ficando por aqui. Agradecer muito pelo Gustavo e a Tamires compartilhar essa história fofa, que acredito que todo mundo que assistiu aprendeu um pouco com eles, né? Quem quiser também deixar aí uns conselhos para esses newlyweds, recém-casados, pode deixar aí nos comentários, que Gustavo lê os comentários do canal, Gustavo segue, né? Então foi um prazer. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, Vai que tchau, agradece. Tchau. tchau. Tchau, tchau.